E com certeza ela nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Quando Abraão recebeu o chamado, ele tinha exatamente, a Bíblia registra, 75 anos, né? E, obrigada. E quando ele teve a Isaac, né? Ele tinha 100 anos, imagina, ele já era um idoso. A Bíblia, ela não registra, ela não relata quantos anos Abraão tinha quando aconteceu esse episódio na vida dele. Mas, segundo os escritos da irmã Ellen White, né, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que Abraão estava por volta dos 120 anos de idade. Então, ele já era um homem idoso, né? E ainda ele continuava a ter experiências intensas com Deus. No livro desse ano tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim, ó: nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver. Então, o que isso significa? Enquanto nós temos vida, ainda há tempo de nós crescermos espiritualmente, né? Evoluir e aprender. Então, o ser humano, ele não tem, ele só para de aprender se ele morrer, né? Por isso que a porta da graça, né, a sua salvação, ela só ainda está, digamos assim, em crescimento, né? Enquanto ainda há vida. Depois que tiver a morte, depois que a gente for à sepultura, não tem mais como ter um crescimento espiritual. Por isso, não importa a idade, né? Nós todos que estamos aqui, ó, esta noite, nós estamos em fase de aprendizado e de crescimento espiritual. E Abraão, por volta dos 120 anos, Deus então ali permitiu que ele passasse por aquela situação. Deus, ele só permite certas provas na vida daqueles que ele ama. E por que ele permite? Abraão, ele passou por várias provas na vida dele. Nós vemos aquela situação que ele mentiu, falando que Sara não era esposa dele, né? Outra situação que quando foi para ele ter Isaac, ele não esperou a promessa de Deus e ele se adiantou, né, do jeitinho dele, né, fazendo algumas coisas que ele achava que estava ajudando a Deus, né? Então, em todas as provas que Abraão passou, algumas ele teve êxito e outras ele não teve tanto êxito assim, né? Ele foi reprovado. É como uma prova na escola, né? Muitas vezes a gente vai bem numa prova e outras vezes não vai tão bem. Eu me lembro que quando eu estava na época que eu estudava, não era quarto ano, era quarta série, que hoje é o quinto ano, né? E tinha um professor que eu, por incrível que pareça, eu era muito tímida. Eu não falava. Quem vê eu falando tanto hoje com a tagarela, né? Não acredito que algum dia na minha vida eu fui muito tímida e não conseguia falar. Eu era igual a José, quietinho, falava. José, ela fala dos jovens é assim. Ele é quietinho, a gente vê que ele é tímido. Eu era desse jeito, Cris. Você não acredita, mas é verdade. E eu tinha um professor que ele fazia as perguntas e eu não respondia de tanta timidez. Acredita nisso? Lá agora eu fui no Porto, eu não vi ele, mas eu vi o irmão dele no mercado. E fiquei lá conversando com o irmão dele. E ele, o irmão dele também é professor, ele me conhecia, né? Então o que aconteceu? Ele era professor de matemática. E ele gostava muito de fazer provas orais. Então ele fazia as perguntas, né, ali, e os alunos tinham que responder. E ele fazia assim no geral. E aí os alunos tinham que responder e ele ia dando os pontos. E eu então não falava muito. Quando naquela época, não faz muito tempo assim, porque eu sou jovem, mas naquela época se reprovava por causa de uma disciplina só. Hoje essas coisas não acontecem mais, né, nas escolas. Na verdade, nós estamos numa época que a reprovação está quase banida,
escola, né? Mas naquela época se reprovava por causa de uma outra disciplina. E ele teve a audácia, né, a coragem, ele falou para minha mãe, falou para mim, eu chorei, acho que um mês, mas ele falou: olha, Tereza, a sua filha vai reprovar na minha disciplina, nós fizemos conselho de classe, ela é ótima em todas as outras disciplinas, mas na minha ela vai reprovar porque ela não fala. Eu faço prova oral e ela não responde. Às vezes eu me direciono a ela e ela não fala. E eu achei tão interessante que quando chegou no ensino médio, ele me deu aula. E vocês já viram o professor pedir desculpa para o aluno? Pois ele pediu desculpa para mim. Ele disse que não podia ter feito aquilo comigo lá no quarto, na quarta série. Então, nós muitas vezes passamos por situações, né, por provas e reprovamos algumas provas. E Abraão, ele reprovou em algumas provas que Deus permitiu na vida dele. Então, por que Deus permite provas em nossa vida? A irmã Ellen White cita três citações. E uma ela diz assim, que as provas são permitidas para que nós podemos entender melhor as situações. E diz assim, ela fala no Patriarcas e Profetas, diz assim, ó: portanto, Abraão mostrava falta de fé nas promessas de Deus. Satanás o acusara perante os anjos e perante a Deus, de ter deixado de satisfazer as condições do conservo, e de ser indigno das bênçãos do mesmo conservo. Deus desejou provar a lealdade do seu servo perante todo o céu, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceita, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Então, muitas vezes, Deus permite certas provas para provar a nós mesmos que nós precisamos ter mais fé, né, em que nós somos dignos do amor que Deus tem por